Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Yelp Talk. E o debate de hoje, a gente vai discutir a Lei Geral de Proteção de Dados, também conhecida como LGPD. E para discutir esse tema, vamos contar com a participação de dois convidados muito especiais, que são especialistas nesse tema. A doutora Tainá Aguiar, que é advogada, professora substituta da UNB, professora de Direito e Tecnologia no IDP, doutoranda na UNB, mestre na Universidade Federal do Espírito Santo e participou como bolsista do projeto Victor, que é a ferramenta de inteligência artificial do STF. Bem-vinda, Tainá. Obrigada. Nosso outro convidado, queria dar as boas-vindas também ao Dr. Pedro Silveira, que é advogado, autor do livro LGPD Comentada, sócio da Pedro Silveira Advocacia, sócio da Legal Promo, a Lautec, especializada na legalização de sorteios e promoções comerciais, e também presidente da Comissão de Direitos Humanos das Startups da OAB Pernambuco. Pedro também é cofundador da Recife Legal Hackers. Bem-vindo, Pedro. Obrigado, Thiago. Valeu pelo convite. E aí, para iniciar, para introduzir essa temática, né, vamos passar para a Tainá. Tainá, afinal de contas, o que é essa tal LGPD? Como isso surgiu? Explica para a gente. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer, dizer que é uma honra estar aqui falando para vocês e contextualizar um pouco aqui a Lei Geral de Proteção de Dados, né, que vem sendo tão falada aí nos últimos dias. Nós temos todo um contexto aí, tanto da entrada em vigor, quanto do surgimento dessa Lei Geral de Proteção de Dados. O contexto de surgimento é a sociedade que a gente vive atualmente, que é uma sociedade de hipervigilância, uma sociedade de economia baseada em dados, uma economia informacional, uma sociedade em que você pode falar em que vivemos na era da internet das coisas, o que significa que nós estamos conectados 24 horas com os nossos dispositivos. Então, nós temos relógio conectado 24 horas à internet, celular, hoje você tem até geladeira, televisão, e o tempo todo produzindo dados, né? Esses dados produzidos, eles vão mapear os nossos gostos, as nossas preferências, e por meio, inclusive, de inteligência artificial, vão hoje traçar perfis nossos, dos cidadãos usuários dessas ferramentas da internet, né? Há até uma frase que diz, né? Se você não está pagando pelo produto, né? Que são, em geral, esses aplicativos, o produto, em geral, pode ser você, né? Então, os dados que você produz hoje são um produto muito valioso, né? Muito valoroso nessa sociedade. Então, é nesse contexto que se insere aí a preocupação com uma lei, com a criação de leis que protejam os nossos dados pessoais, né? No Brasil, nós temos, e mundialmente, nós temos aí escândalos de vazamento de dados, de venda de dados, inclusive em contextos políticos. Nós temos o escândalo da Cambridge Analytica, que recentemente, inclusive, houve aí a prisão de um dos envolvidos no escândalo da Cambridge Analytica, lá nos Estados Unidos. Nós temos aqui no Brasil um dos escândalos também, que foi o escândalo em que a Serpro foi acusada de venda de dados, né, no âmbito do Serviço Federal de Processamento de Dados. E nós temos o contexto que foi trazido para o Brasil, que em 2018, a Lei Geral de Proteção de Dados Europeia também entrou em vigor e que serviu aí de base para a nossa regulação, né? É praticamente um Ctrl+C, Ctrl+V. Muitas coisas aí parecidas e semelhantes na nossa legislação geral de proteção de dados. Então, esse é mais basicamente o contexto de surgimento dessa regulação aqui no Brasil, né? E por que para nós, cidadãos, é importante entender essa lei? Bom, primeiro, nós temos ali, desde o artigo 2º, a proteção de dados pessoais, ela tem diversos fundamentos, respeito à privacidade, a autodeterminação informativa, quer dizer, o direito que cabe a cada indivíduo de controlar e proteger seus próprios dados pessoais, tendo em vista que as modernas tecnologias e processamento de informação estão a todo tempo colhendo nossos dados.
Nós temos direito aí assegurado a liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião, inviolabilidade da nossa intimidade, da nossa honra, da nossa imagem, enfim, diversos direitos que são importantes de serem protegidos, e é por isso que é importante para nós, cidadãos, conhecermos essa lei. Além disso, ela é a lei nacional mais importante atualmente sobre proteção de dados pessoais, dados esses que são hoje, então, considerados como um direito fundamental. A proteção de dados pessoais é considerado hoje um direito fundamental no nosso ordenamento jurídico, né? E o que são esses dados pessoais, conforme o artigo 5º, são quaisquer informações relacionadas à pessoa natural, identificada ou identificável, ou seja, algum dado que vá de uma pessoa natural, de nós cidadãos, que vá nos identificar ou que potencialmente nos identifique. O que pode ser um dado identificável, né? Um dado de uma pessoa identificável? Por exemplo, eu dou aula no IDP atualmente. Se eu vou com o meu relógio todo dia de manhã ao IDP, na sala número X, todas as manhãs, da minha casa até o IDP, e se há o cruzamento dessas informações, consegue-se chegar à pessoa da Tainá Guiar Junquilho. Por quê? Pela minha geolocalização. Quer dizer, inicialmente, a geolocalização não é um dado que me identifique, mas pode vir a me identificar, se você faz esse cruzamento, né? Existem também os dados chamados sensíveis, que são mais difíceis de serem tratados. Na verdade, tem o tratamento em regra proibido, exceto algumas exceções que podem ocorrer, por exemplo, quando o titular consentir, ou para políticas, por exemplo, de saúde, né? E o que são esses dados sensíveis? São os dados de origem racial, étnica, de convicção religiosa, relativos a alguma opinião política, a algum tipo de filiação a sindicato ou organização de caráter religioso, filosófico, político, um dado referente à vida sexual das pessoas, um dado genético ou biométrico. Por quê? Porque esse tipo de dado pode gerar, nas mãos de certas pessoas, esse tipo de dado pode gerar preconceitos, pode gerar discriminação, pode gerar perseguições políticas. Então, em regra geral, é um direito do cidadão que esses dados sensíveis tenham um tratamento proibido, né? Exceto em algumas situações, e uma das situações, por exemplo, nós estamos vivendo agora, uma dessas situações em que você pode lidar com dados sensíveis, que é justamente, nós estamos vivendo numa época de pandemia, então, eventualmente, para consecução de políticas de saúde, você eventualmente pode, sim, tratar esses dados sensíveis que, em regra, teriam tratamento proibido. E nós temos aí também, para finalizar, aí, primeira questão que eu queria colocar. É interessante que a gente saiba que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem basicamente 2 pilares principais para os cidadãos entenderem. O primeiro, ela é o interesse legítimo, e o segundo é o consentimento, ou seja, as empresas e os órgãos públicos que lidam com dados, elas precisam demonstrar um interesse legítimo em lidar com aqueles dados. E, em segundo lugar, que é um outro pilar, as pessoas precisam, em geral, em regra, né, nem sempre, mas em regra, dar o consentimento, consentir com o tratamento e a utilização de seus dados. Então, esses são 2 pilares que a gente precisa, enquanto cidadãos, saber, né? Afinal de contas, são requisitos para o tratamento de dados. E os principais direitos também estão trazidos lá nos artigos 17 a 22 da Lei Geral de Proteção de Dados. O artigo 18, ele vai prever um rol que hoje, depois eu quero até saber do doutor Pedro se ele concorda que o artigo 18 traz um rol exaustivo ou não. Mas algumas pessoas, né, dentre elas eu me incluo, entendem que o rol do artigo 18 é não exaustivo, ou seja, propõe lá uma série de direitos dos titulares que não necessariamente estão todos lá previstos, né? Dá para você alargar esse rol. E dentre esses direitos estão, por exemplo, confirmar a existência desse tratamento, você poder, enquanto cidadão, acessar quais dados estão tratando sobre você, quais dados a empresa ou o órgão público está acessando sobre você,
você ter direito a corrigir esses dados que eventualmente estejam incompletos, inexatos ou desatualizados. Vejam, esse é um direito importantíssimo, porque se, por exemplo, é uma empresa financeira que está usando o seu dado para fazer, eventualmente, um ranqueamento ou um credit score, ou seja, um cadastro aí de score daquele cliente para que possa oferecer serviços determinados, redução de juros, etc., você tem todo o interesse que aquele dado esteja atualizado. Ou seja, se você pagou a conta, uma determinada conta, por exemplo, e o dado está dizendo que a sua conta ainda não foi paga, eu tenho todo o interesse em dizer que eu fui paga até para eu melhorar o meu crédito na praça. Né? Então, você tem o direito de correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados. Você tem um direito que é até meio polêmico, né? Um pouco polêmico, que é o direito à portabilidade desses dados. Né? Assim como nas telecomunicações, em que você, nas telefônicas, que você pode portar a sua linha telefônica de uma companhia para outra, também você pode portar esses dados. E aí, alguns ficam, né, chateados com esse direito, porque, puxa, gastei tanto dinheiro para tratar aquele dado daquele cidadão, o dado está aqui, um ouro fino, e o cidadão tem o direito de portar esses dados, ou seja, de pedir para a empresa que está controlando os dados e que já tratou e que refinou aqueles dados para passar tudo bonitinho para outra empresa? Sim, você tem esse direito. Por que tem direito à portabilidade? Porque os dados são seus. Né? Embora a empresa tenha tratado, você é portador. Aqueles dados são pessoais, são seus. Você tem direito a eliminar esses dados pessoais tratados, né, que foram previamente tratados com o seu consentimento. Então, você tem o direito de retirar esse consentimento a qualquer momento. Você tem direito de informação das entidades públicas ou privadas que estão tratando sobre esses dados. Você tem o direito você deve ser informado, inclusive, da possibilidade de você não fornecer aquele consentimento, né? E você tem esse direito de revogar esse consentimento a qualquer momento. E todos esses direitos, eles são exercidos, eles podem ser exercidos sem custos para o titular. Então, você pode pedir, por exemplo, a portabilidade dos seus dados e a empresa ou órgão público, porque essa é uma lei que se aplica tanto a empresas quanto a órgãos públicos, você pode pedir para que exigir a portabilidade desses dados, sem que para isso aquela pessoa jurídica cobre por essa portabilidade, porque esse é um direito que pode ser exercido sem custos para o titular. E para finalizar, gente, eu acho que a gente tem falado muito na Autoridade Nacional de Proteção de Dados, mas acho que uma figura muito importante, né, no aspecto civilizatório de nós enquanto cidadãos, é o Conselho Nacional de Proteção de Dados, porque o Conselho Nacional, a figura do Conselho Nacional de Proteção de Dados, ela tem essa função de realizar estudos, de realizar debates, campanhas referentes ao assunto. Então, acho que ela tem uma importância muito grande, assim como lives e debates como esse que a gente está realizando. Então, parabenizo a iniciativa de vocês. Mas, assim como a iniciativa de vocês é importante, também a figura do Conselho Nacional de Proteção de Dados, que é essa figura que tem esse papel de informar o cidadão, porque muitos cidadãos não sabem, muitos cidadãos ainda não sabem desses direitos, de como exercê-los, e por aí vai. Então, acho que, para finalizar, eu diria que a gente pode jogar luzes também sobre a figura do Conselho Nacional de Proteção de Dados, que tem esse papel aí de fazer campanhas, enfim, para alertar os cidadãos dos seus direitos. Muito obrigado, Tainá. Foi ótimo. Acho que para iniciar esse debate aqui, né, jogou luz aí sobre vários aspectos interessantes e relevantes da LGPD, principalmente na perspectiva do cidadão. Né? E aí eu queria ouvir o Dr. Pedro sobre a perspectiva também, que é nessa área relevante, né, dos empresários, assim, das empresas. Principalmente quando a gente estiver falando do pequeno, do médio empresário, assim, o que é que as empresas vão ter que fazer para se adequar agora a essa nova legislação? Já está valendo, elas já estão atrasadas, tem um prazo, enfim. Diz aí para a gente, Pedro. Agora,
Bacana, Tiago, e bacana, Tainá. Eu ia até falar, explicar basicamente de onde é que a LGPD surgiu, mas eu acho que Tainá definiu com a perfeição a partir do momento em que ela disse que a lei surgiu em razão de onde a gente está como sociedade, né? É uma necessidade de hoje em dia, de 2020, que eu acho que não é nem de 2020, é de bem antes de 2020, agora que a gente está chegando aí. Mas a LGPD, Tiago, é uma lei que ela vai servir para tratar dados pessoais, tá? E quando a gente fala de dados pessoais, a primeira coisa que eu acho que é bacana de especificar é que se tratam de dados, de informações de pessoas naturais, tá? Então, é nosso nome, nosso CPF, nosso RG, nossa foto, um rastro que a gente deixa na internet, a nossa biometria ali, quando a gente entra num, sei lá, alguma coisa assim. E a LGPD regula o tratamento de dados pessoais. Tratamento é uma expressão técnica da lei, vamos dizer assim, mas significa a gente fazer qualquer coisa com um dado pessoal. Então, se a gente coleta, a gente está fazendo uma espécie de tratamento. Se a gente armazena, a gente guarda, a gente está fazendo uma espécie de tratamento. Até se a gente exclui de algum dado, a gente deleta um dado dos nossos bancos de dados, é uma forma de tratamento também, né, curiosamente. Então, o que acontece? Como a Tainá falou, a LGPD é quase um Ctrl-C, Ctrl-V da GDPR, que é a Legislação Europeia de Proteção de Dados, né? O nosso legislador, o Congresso Nacional, bebeu muito da fonte da GDPR. É natural que tenha sido assim, porque os europeus passaram por essa experiência antes da gente e viram ali as dores e as delícias de ter uma lei como essa. Então, foi relativamente bem-vinda essa cópia aí da GDPR. E o que acontece? Hoje em dia, quando a gente fala em dados pessoais, se a gente for pegar as maiores empresas do mundo, a gente pega, por exemplo, o Google e, sei lá, Facebook, que é dona do Instagram e do WhatsApp. Eles não têm um produto tangível que eles possam vender. O core business dele é dados pessoais. As outras, Amazon, Apple, a Apple até tem um celular para vender, mas isso aqui é só um pedaço do produto delas. O dado faz muito parte daquele negócio, daquela empresa. Então, a legislação é muito bem-vinda. Você me perguntou quanto à vigência da lei. Então, essa lei já estava entrando no Congresso há bastante tempo. Em 2018, ela foi sancionada pelo presidente Michel Temer, tá? E a gente ficou naquele período que a gente chama de vacatio legis, que é um gap entre a sanção da lei pelo presidente da República e a efetiva vigência. E esse vacatio legis foi uma grande interrogação no caso da LGPD, porque a gente não sabia quando ela ia entrar em vigor. Houve postergações, seguidas de postergações, e até poucos dias a gente não sabia quando entraria em vigor. Nas casas de apostas, vamos dizer assim, dos especialistas na lei, se achava que ela ia ficar para 2021. E o Senado Federal, um movimento que surpreendeu a todo mundo, enfim, determinou, para a gente simplificar a coisa, que a vigência seria imediata. Então, ela vai estar acontecendo nos próximos dias, tá? E as empresas precisam estar adaptadas. O que acontece? Existe um órgão que você bem mencionou, que Tainá também mencionou, chamado ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e para parafrasear o que William Bonner disse no Jornal Nacional, é o PROCON dos dados pessoais. Isso é uma comparação bem grosseira, tá? Mas que faz até um certo sentido. É uma espécie de uma agência reguladora que vai tratar, uma espécie mesmo, tá? Coloca aspas aí, que vai tratar na esfera administrativa de dados pessoais. E a ANPD, a autoridade, ela ainda não está constituída, já houve seu decreto de formação, mas ela ainda não está pronta, isso vai ser feito nos próximos meses, e é o órgão responsável por aplicar multas administrativas. Por enquanto, até o ano que vem, 2021, agosto de 2021, não vai haver aplicação de multas pela ANPD, multas administrativas, tá? Ou penalidades. A ANPD tem essa prerrogativa de aplicar penalidades. Mas, a partir de agora, da vigência da lei, já pode haver judicialização de questões referentes à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a gente pode esperar uma atuação do Ministério Público, a gente pode esperar uma atuação de pessoas físicas, titulares dos dados, que vão exercer seus direitos perante o Poder Judiciário. Isso pode acontecer, tá? Que vai ser uma situação complicada, porque gera uma certa insegurança jurídica nas empresas. Então, o que acontece? As empresas vão precisar se adequar e elas vão ter que enfrentar alguns desafios
para estar de acordo com a lei. E muita gente vende a LGPD, vocês já devem ter ouvido falar, Tainá, principalmente, muita gente vendendo um bicho de 7 cabeças, né, com relação à adequação da LGPD. E assim, é uma coisa relativamente complexa? Mas é uma coisa que é possível se fazer. E existem processos para cada tipo de empresa, mas existem alguns passos, alguns baby steps que a gente pode ir adotando para que a gente vá se adequando. A adequação total e completa é quase impossível. É muito difícil a empresa dizer, eu sou 100% compliant com a LGPD, porque diz tudo que ela tem a dizer. Segundo o Alan Silva, o deputado do PCdoB, que foi muito ativo durante o processo legislativo, a lei às vezes não fala, às vezes ela grita. Então, isso é verdade, é muito verdade. A lei deixa espaços e deixa gaps no seu texto que vão gerar interpretações, que vão gerar novas atribuições a serem definidas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Mas o que eu queria dizer, de alguns passos que a gente pode ir tomando para adequação, tá? O primeiro passo que as empresas devem tomar, do meu ponto de vista, essa é a minha opinião pessoal, é fazer o chamado data mapping, que é um mapeamento de dados. Isso é um processo de autoconhecimento que as empresas vão ter. Então, o que é o data mapping? É a empresa entender onde e quando ela trata dados pessoais. Então, ela vai fazer uma autoanálise e verificar dentro daquela empresa onde é que ela trata dados. Por exemplo, num caso concreto que a gente advogou aqui para o escritório, para um shopping center, a gente queria saber aonde o shopping coletava CPF das pessoas. E alguém do shopping disse, acho que a gente não coleta. E a gente foi fazer o data mapping e a gente viu que, por exemplo, o shopping coletava o CPF no momento em que emitia uma nota fiscal no estacionamento, o shopping coletava CPF no momento em que a pessoa ia entrar no Wi-Fi pelo celular, que pede o CPF lá, um ok, um log de ok. A gente via que o shopping coletava CPF quando ia emprestar um carrinho de bebê que a pessoa aluga no shopping. Então, existem vários, a gente trata dados, as empresas tratam dados e às vezes nem sabem que estão tratando. E é para isso que serve esse processo de data mapping, para a empresa se entender. Então, a gente faz isso, esse processo de data mapping, e a gente começa a implantar, as empresas precisam começar a implantar uma cultura de dados, uma cultura de respeito à privacidade. Tá? Isso é uma coisa interna, que deve envolver a alta cúpula de todas as empresas, deve envolver o setor de RH, deve envolver o setor de marketing, deve envolver o setor jurídico, deve envolver o setor de TI. Então, a empresa tem que se abraçar e junto pegar essa causa e trazer, puxar para o peito mesmo, dizer, vamos implantar nessa empresa uma cultura de privacidade e proteção de dados. Tá? Feito isso, as empresas vão ter que criar, é importante que elas tenham uma política de privacidade. Tá? Isso é um documento que, falando a grosso modo, é a empresa mostrar para o mundo como ela trata dados. Então, é um documento público que ela vai dizer, pessoal, a gente trata dados pessoais da seguinte forma, a gente coleta aqui, a gente respeita isso, a gente atende os seus direitos. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente através desse canal. Então, é um documento público que a empresa vai mostrar para todos, para terceiros, como ela trata dados pessoais. Tá? A empresa, se for uma empresa que está no mundo online, se ela oferece algum serviço por internet, ela tem que ter os termos de uso, que é um contrato, que é basicamente um contrato entre a empresa e seus usuários, onde estão determinadas as condições para o uso daquele serviço, que envolve, de certa forma, o tema privacidade também. As empresas vão precisar ter uma figura, vão precisar indicar uma pessoa, que a gente chama, a legislação europeia chama de DPO, a LGPD chamou de encarregado, tá? Que é uma pessoa, ela pode ser pessoa jurídica, mas é importante que as empresas indiquem uma pessoa específica, isso aí é uma questão de compliance, é interessante que faça, que vai ser um canal da empresa, que vai ser um canal de contato entre os titulares dos dados, a empresa e a ANPD. Então, vai ter uma triangulação, onde esse DPO, essa figura, vai ficar bem no meio e ela vai servir como esse ponto de conexão entre a empresa titular dos dados e a ANPD. As empresas vão precisar fazer isso. E as empresas vão ter que se preparar para receber as solicitações dos titulares, que foi o que Tainá falou. Existe uma série de direitos que as pessoas vão, Tainá, de ter acesso aos seus dados, de exclusão, o direito de portabilidade, você mencionou que é um direito super polêmico, né? Então, as empresas vão ter que estar preparadas para receber esse tipo de solicitação. Se forem empresas muito grandes, vai ter que ter um grande processo para automatizar isso aí. Automatizar na medida do possível. Se forem empresas menores, vai ser um trabalho mais manual, uma coisa artesanal, e que poderá acontecer. Então,
esses são alguns dos desafios, tá, da LGPD. Um desafio para empresas e é um desafio também para a gente, viu, Tiago? Mas é abraçado com aqueles juridiquês, e a LGPD nos forçou, ou ao menos parte dos profissionais, a sair um pouco disso, a dialogar com profissionais de TI, a dialogar com gente de processo, a dialogar com diversos tipos de pessoas que a gente não está acostumado. Então, é um desafio não só para as empresas, mas também para a gente, e é um desafio que a gente abraça aí com muita felicidade. Com certeza, Pedro. Exatamente nesse contexto, né, de entender o desafio, é que o Yelp se propôs a promover esse debate aqui, né, promover esse Yelp Talk, como a Tainá colocou também, a gente acredita que é mais um espaço de estar esclarecendo, construindo, né, uma narrativa, disputando ideias e compreendendo mesmo a aplicação, né, como é que vai ser dada em relação a essa nova lei, a LGPD. E aí eu queria voltar para a Tainá. Tainá, você falou, acho que alguns aspectos importantes aí, né, dos direitos do titular do dado, principalmente nessa perspectiva do consentimento. Aí eu queria falar um pouco mais sobre isso, né, e tirar uma dúvida. Por exemplo, quando a gente baixa um aplicativo e tal, sempre tem lá aqueles termos, assim, eu aceito. É só isso? Então, eu clicar ali, pode ter qualquer coisa ali, eu aceitei, está aceitado, não posso mais fazer nada, tal. E eu fiquei com uma dúvida também, né, um outro ponto, não sei se você saberia colocar, em relação aos dados bancários, assim, a LGPD, né, vai ter também essa portabilidade eventualmente de dados bancários, eu tenho uma conta lá em determinado banco, meu histórico de crédito, de empréstimos e tal, ou não, ou isso é outra coisa? Excelentes perguntas, Thiago. Na verdade, o que o Pedro tinha colocado é muito interessante, porque, de fato, quando, né, principalmente recentemente, está todo mundo muito preocupado, mas não é só o cidadão que está preocupado, e nem só o empresário, e nem só os órgãos públicos. Os advogados, mesmo os especialistas, estão preocupados, porque a gente ainda não tem uma jurisprudência, embora o Supremo Tribunal Federal já tenha decidido alguns casos, não com base na Lei Geral de Proteção de Dados, mas, por exemplo, houve aí uma decisão do STF que sinalizou já a necessidade da Corte de proteção dos direitos pessoais e dos dados pessoais, que foi a questão do IBGE, né, da transmissão de dados pelo IBGE em situação de pandemia. Embora o STF já lide com essas questões mesmo antes da LGPD, e nós, né, estejamos estudando isso há muito tempo, algumas empresas já, inclusive, já tinham esse compliance, já tinham iniciado esse compliance, é uma coisa que pegou todo mundo de surpresa, porque, de fato, os especialistas e os apostadores da lei, houve aí uma reviravolta entre as decisões da Câmara e do Senado, então, na verdade, algumas empresas foram pegas de calça curta, e até os próprios advogados, e é uma lei que é o que o Pedro falou, não é uma lei que você, para implantar, implante do nada, sem ter gastos financeiros para isso. Então, os próprios... na minha opinião, quem vai sofrer mais para implantar essa lei são os micro e pequenos empresários, porque eles precisam ter um gasto, e os órgãos públicos com menor orçamento, porque eles vão ter que formar toda uma equipe, que era o que o Pedro estava falando, que converse com o pessoal da tecnologia da informação, etc., né? Mas... com relação a nós, usuários, a gente viu que nessa última semana, todo mundo começou, muitas empresas começaram, né, e muitos sites, muitos aplicativos começaram aí a atualizar a política de proteção de dados, os termos de uso, começou a aparecer para a gente, quando a gente está navegando nos sites, os cookies. E aí os cookies não são só os biscoitos de foto, né? Você pedir biscoito para foto. Cookies também são pegadas, os rastros que a gente deixa na internet e na nossa navegação, que quando você aceita,
que a empresa utilize cookies, você está deixando que ela rastreie esses dados que você está produzindo por um determinado período de tempo. Então, as empresas começaram, né, e os aplicativos começaram a fazer com que a gente desse esse consentimento. Entretanto, no Brasil, né, e não só no Brasil, tá, gente, porque na Europa também é assim, já houve relatos de que também é assim, mas no Brasil a gente não tem, né, uma cultura de ler esses termos de uso. A gente já não lia mesmo, né, e aí a Lei Geral de Proteção de Dados tem muito da questão consumerista implicada, até porque muito desses dados são usados para análises preditivas, né, de oferta de serviços e produtos mais adequados, de acordo com os nossos gostos. Então, os consumidores, em geral, eles não leem, né? Nós, consumidores, não temos a cultura de ler esses termos de uso, essa política de privacidade. O Instagram, o Facebook, eles têm políticas de privacidade, mas a gente não lê, a gente vai aceitando, porque eles oferecem serviços que para nós parecem muito úteis, né? Redes sociais, enfim, mas dos mais úteis até os mais que seriam considerados menos úteis, mas que no nosso dia a dia viram úteis. Pokémon Go, que a gente quer dar para as nossas crianças, o Face App, né? Crianças aspas, porque eu sei que muito adulto também gosta muito de jogar o tal do Pokémon Go, e que na verdade está ali. A gente nunca leu a política de termos de uso do Pokémon Go, mas a gente está deixando o Pokémon Go entrar na nossa casa e filmar tudo para pegar uma Pokébola e capturar um Pokémon, né? Um Face App, que foi moda também, de envelhecer o rosto, todos esses aplicativos que viram moda e que a gente baixa, né, para se divertir, mas a gente não está levando isso em conta, lendo, né? Então, mais uma vez eu ressalto, a gente precisa ler esses termos de uso, e a lei traz também como direito que esses termos de uso precisam vir mais acessíveis, não podem vir com uma letra muito miúda. Quando é um aplicativo que seja para menores, os pais precisam ler e consentir. E aquela sua pergunta, aceitei, esse aceite é irreversível? Não, esse aceite não é irreversível. A qualquer momento você pode retirar esse aceite, esse consentimento, né? E isso envolve também os dados bancários, porque os dados bancários, como eu falei, eles são muito utilizados, já eram antes dessa era do Big Data, né? Inclusive, para fazer credit score por meio de estatística, mas hoje, com a inteligência artificial e com grande volume e capacidade de armazenamento de dados e produção a todo momento, e grande volume, né, desses dados, essa credit score que a gente chama, principalmente no meio bancário, para concessão de melhores juros e outras questões, os dados estão sendo muito utilizados. E você consegue, sim, exercer todos os direitos que estão lá listados, que eu listei aqui, em relação a todos esses dados, né? Principalmente, inclusive, um dos maiores, né, exemplos nessa perfilização bancária, então, para fins bancários, né? Então, sim, você pode, todos os direitos listados aqui, você pode exercê-los em qualquer âmbito aí que estiverem usando seus dados pessoais. Bem legal, Tainá. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Eu acho que isso é uma dúvida, né? Está colocado, muita gente se lembrou bem, esses aplicativos que viram moda, tá? Você quer participar, né? E como é que funciona. E aí eu queria expor a dúvida ainda, aí ou não, né? Do artigo 18, se é taxativa, se é exemplificativo. Eu queria passar então para o Dr. Pedro, pelo seguinte, nessa perspectiva também do compartilhamento, né, de eu poder ter a portabilidade, né, e toda nova legislação, né, toda nova mudança das regras do jogo, na sua avaliação, isso gera também algumas janelas de oportunidade, né? Isso pode passar a ser um ativo das empresas, ser mais ou menos transparente em relação ao uso dos dados, ou até oferecer vantagens para o usuário que trouxer os dados dele. Você imagina que isso vai gerar alguma janela de oportunidade nesse sentido? E eu queria que você indicasse também, né, a gente comentou no início do debate que você lançou um livro, para lançar um livro, falasse mais um pouco sobre isso também, assim, o que é que você indica, imagino que o próprio livro, mas para o empresário, o pequeno, médio empresário, o próprio cidadão queira saber mais. Existe um manual, existem documentos oficiais que norteiam ou de fato é importante, é necessário
a contratação de um especialista, ou isso vai variar caso a caso? Tiago, antes até de entrar nisso aí, queria só fazer um complemento com uma coisa super bacana que a Tainá falou, que é o seguinte, ela estava falando sobre essa questão da clareza, né, das políticas de privacidade, que a gente não lê e tal. Isso foi uma realidade, ainda é, da nossa vida por muitos anos, né? A gente faz aquele scroll, a gente passa a política de privacidade, vai até o final e coloca aceitar. Essa não é a ideia da LGPD, tá? A ideia da LGPD é que exista clareza. Inclusive, tem algumas empresas que já estão adotando uma política de privacidade bem legal. Uma coisa assim, usando design, fazendo de forma intuitiva, que incentive a ler, que incentive a buscar. E a ideia da LGPD, a proposta é que seja assim. Então, eu concordo totalmente com o que a Tainá falou. E, em complemento, eu até cito um dos princípios da lei, tá? Se não me engano, no artigo 6º, que é o princípio da qualidade dos dados. Isso é um princípio da lei. E um dos pontos do princípio da qualidade dos dados é clareza. Então, aquela política de privacidade desse tamanho, que é uma bíblia que ninguém nunca vai ler, aquilo ali, o tempo daquilo ali acabou, ou deveria ter acabado. A gente tem que ser claro, a gente tem que ser objetivo, a empresa tem que mostrar mesmo por que está tratando aquele dado, como está tratando, o que está fazendo, de forma clara e objetiva. Então, no que se refere a essa questão da portabilidade que você falou, esse é um dos direitos da lei, o direito da portabilidade, que Tainá exemplificou perfeitamente com o caso das companhias telefônicas, né, que é um direito que já existe há um tempo nessa seara, de a gente trocar de uma companhia por outra, isso já existe. E sim, é uma janela de oportunidades, especialmente para os titulares dos dados, tá? Porque eles vão poder, vai ser uma facilidade, como Tainá também comentou. Esse princípio da portabilidade, ele demonstra o seguinte, que o dado é seu, é do titular dos dados. O dado não é da empresa. Aquele dado tem dono, e o dono é o titular. Então, se ele é dono do dado, ele tem o direito de pedir que vá para outra empresa. Ele tem direito à portabilidade. Então, sim, é uma janela de oportunidade para os titulares dos dados pessoais que vão poder se utilizar desse direito da forma que eles entenderem que seja bacana para eles, tá? Logicamente, dentro dos limites da lei. E no que se refere a material quanto a isso, foi o que você bem falou, é chato falar de você, né? Eu publiquei recentemente um livro chamado LGPD Comentada, artigo por artigo da Lei Geral de Proteção de Dados, onde a gente faz uma análise de todos os artigos da lei. Tá? Então, o objetivo desse livro foi ser claro, foi ser objetivo e tentar desmistificar um pouco da lei. Porque o que acontece? Leis, por natureza, já são coisas de natureza técnica, vamos dizer assim. Já não é uma coisa que é fácil para quem não está familiarizado com aquilo ali, de ler, entender e compreender. E uma lei geral de proteção de dados que fala sobre um assunto tão novo, que traz conceitos tão novos, é ainda mais difícil para o leigo. Então, honestamente, sem querer puxar a sardinha, isso eu recomendaria, tendo escrito ou não um livro a respeito disso. Mas o que eu recomendo para quem está querendo entender a lei é realmente buscar uma legislação comentada. Porque os comentários da legislação, eles são uma espécie de uma tradução do que a lei está querendo dizer. Uma tradução e uma interpretação. E a LGPD é uma lei que precisa ser interpretada. Todas as leis precisam, né? Mas eu diria que a LGPD ela precisa de forma especial ser interpretada, ela precisa ser compreendida, até porque a gente não tem ainda elementos externos, como, por exemplo, decisões judiciais que sirvam como base para que a gente possa entendê-la. A gente não tem uma doutrina muito forte, ou seja, escritores consagrados que já estejam há 50 anos escrevendo sobre esse assunto. Então, ela precisa ser interpretada, ela precisa ser entendida. Eu acho que a forma mais fácil e mais objetiva de se fazer isso é através de livros com a legislação comentada, além da leitura da própria lei. Perfeito, Pedro. Com certeza vamos ler. Acho que esse contexto foi muito bem ressaltado, né? A ausência ainda de uma jurisprudência, de uma farta doutrina, né? Vai ser um desafio. Pois não, Tainá? Eu queria apertar o Pedro, queria saber dele o que ele acha do rol do artigo 18. Vamos lá, Pedro. Vamos lá. Então, o artigo 18 ele tem um rol, né, que ele fala dos direitos dos titulares. E, Tainá, eu concordo com você. Eu acho que esse rol não é exaustivo. A gente não é um rol de direitos que eles estão lá e a gente só pode usar aqueles ali.
Se a gente for olhar a letra fria da lei, ele aparenta ser um rol exaustivo, tá? Ele aparenta elencar todas as opções ali. Mas se a gente interpretar a lei como um todo, esse entendimento vai por água abaixo. Fica claro de uma interpretação geral da legislação que outros direitos podem surgir para os titulares, não só aqueles que estão elencados no artigo 18. Então, acho que a gente está na mesma página. É assim que você enxerga, Tainá? Sim, exatamente. Sim, com certeza. Obrigada aí por sanar a minha dúvida. E que bom que você tá comigo também. Assim, uma opinião tão balizada, muito bem. Que bom, essa interpretação sistêmica, né? Está sendo colocada aqui também. Então é isso, pessoal. Acho que a gente vai concluindo o nosso Yelp Talk. Eu queria agradecer a todo mundo pela audiência, né? Os dois convidados aqui que se dispuseram a estar vindo participar do Yelp Talk, trazer um debate, trazer uma contribuição, né, sobre um tema tão importante e tão atual como é a LGPD. Muito obrigado, doutor Pedro. Obrigado, eu que agradeço, Thiago. Obrigado pelo convite, obrigado ao Yelp. Foi um prazer bater um papo com você, foi um prazer conversar com a professora Tainá e conhecê-la. Ainda não nos conhecemos pessoalmente, mas foi uma oportunidade incrível. Muito obrigado pelo convite. Perfeito, a gente que agradece. Muito obrigado também, doutora Tainá. Eu que agradeço, parabenizo mais uma vez a iniciativa do Yelp e agradeço também o convite do Thiago e estar aqui conversando, debatendo com uma pessoa, né, que tem inclusive um livro lançado, uma pessoa que sabe tanto do assunto como é o Dr. Pedro. Então é isso, pessoal. Mais uma vez, obrigado. E o Talk vai ficando por aqui. Até a próxima.